E eu sempre gostei de viajar de carro. Para muita gente, horas numa estrada sem nada para ver é um castigo. Mas para mim era uma fuga. Uma maneira de sentir que a vida podia ser maior do que os limites da minha cidade, do meu apartamento, das contas que se acumulavam na geladeira. Naquele fim de semana, eu, minha esposa Clara e nosso filho Gabriel, de 8 anos, pegamos a estrada rumo ao interior para visitar meu irmão. 2 dias simples, carne na brasa, risadas de família, era tudo de que eu precisava. A viagem de ida foi tranquila. O Google Maps mostrava o mesmo caminho de sempre. A velha estrada 319, postes espaçados, poucas curvas, só natureza e aquele silêncio que quase faz a gente escutar os próprios pensamentos. Mas a volta se tornou aquilo que eu ainda luto para acreditar que realmente aconteceu. Saímos da casa do meu irmão no domingo, pouco antes das 5 da tarde. Estávamos cansados, mas felizes. O céu estava começando a mudar de cor, o laranja dando lugar ao azul profundo. Clara colocou nossa playlist de estrada, Gabriel adormeceu poucos minutos depois. Eu lembro exatamente do momento, como se uma agulha tivesse riscado o vinil do tempo. A estrada, que eu conhecia desde a adolescência, estava diferente. Primeiro eu percebi que a sequência de árvores não era a mesma, mas isso podia ser apenas memória falha. Depois notei que não cruzamos nenhum carro por quase meia hora. Estranho, mas possível. Foi quando eu vi a placa. Túnel Jacaré Branco, 1 quilômetro. Eu franzi a testa imediatamente. Clara, você já ouviu falar desse túnel? Perguntei. Ela tirou um lado do fone do ouvido. Que túnel? Essa placa, Jacaré Branco. Nunca ouvi falar nesse nome. Clara fez que não com a cabeça. Nunca vi esse nome na vida. Meu corpo inteiro ficou em alerta, mas eu ainda queria acreditar que era apenas um novo trecho construído, talvez uma obra recente. Estradas mudam, a vida muda, não é? Segui dirigindo, tentando parecer mais corajoso do que era. Mas à medida que avançávamos, o céu escureceu rápido demais, como se alguém tivesse apagado a luz do dia girando o interruptor. Em questão de minutos, não era mais fim de tarde, era noite. Clara percebeu. Isso não tá normal. Eram 5h30 no máximo. Deve ser o tempo fechando, respondi, mas minha voz falhou. E então nós vimos. O túnel não parecia construído por máquinas humanas. Era como se ele tivesse sido esculpido. Um arco perfeito, as paredes lisas, foscas, feitas de um material escuro, sem reflexo. Não era pedra, nem concreto, nem metal. Era como se fosse algo vivo. Um mineral orgânico, se é que isso faz algum sentido. O mais estranho de tudo é que não havia luz alguma lá dentro. A entrada era um círculo negro absoluto, sem qualquer detalhe visível. Eu freiei levemente, Clara prendeu a respiração. Amor, esse túnel não estava aqui na sexta-feira. A gente passou por esse trecho? Eu sei. Então como? Eu não tinha resposta. Até hoje não tenho. Olhei no espelho central. Estrada vazia. Nenhum farol atrás da gente. Nenhuma chance de pedir ajuda. Respirei fundo, tentando parecer mais corajoso do que era. Vamos atravessar e depois vemos isso com calma. Clara mordeu o lábio inferior, nervosa. Ela sempre foi mais intuitiva do que eu. Sempre teve sensações, pressentimentos. Naquele instante, ela queria voltar. Eu senti isso, mas eu avancei mesmo assim. A primeira sensação ao entrar foi a ausência completa de som. Nada. Nenhum ruído do motor, nenhum atrito dos pneus, nenhuma respiração. Como se o ar ali dentro fosse denso demais para transportar qualquer coisa. Eu não estou ouvindo o carro, Clara sussurrou. Mas mesmo a voz dela parecia abafada. As paredes do túnel tinham marcas, símbolos, não exatamente desenhos, mas padrões repetidos, como se alguma inteligência os quisesse colocar ali. Linhas que lembravam ossos entrelaçados, estruturas orgânicas, se é que isso faz algum sentido. Gabriel acordou no banco de trás assustado. Mãe, tá de noite já? Tá tudo bem, filho. Clara respondeu, tentando soar calma. Mas por que ele tá respirando? Eu juro que por um instante eu senti o mesmo. As paredes se moviam, pulsavam em intervalos sutis,
como se corressem veias por dentro delas. Eu acelerei desesperado para sair dali, mas o carro começou a perder velocidade. O painel ainda funcionava, marcando 80 km por hora, mas a sensação era de estarmos quase parando, como se algo tivesse nos segurando pelo para-choque. Clara se virou para mim com o rosto pálido. Tem alguma coisa impedindo a gente de sair. Não tem como, respondi. É só seguir em frente. Mas como explicar o que vimos em seguida? O túnel finalmente terminou. A escuridão se abriu em direção ao lado de fora. Mas o lado de fora não era a estrada onde deveríamos estar. O céu estava cinza. Não um cinza de chuva, mas um cinza morto, sem profundidade, sem nuvens, sem estrelas. Um pano de fundo falso. O asfalto não era mais preto. Agora era de uma cor bege opaca, como areia compactada, sem marcações. À esquerda e à direita não havia árvores, postes, cercas, placas. Só campo seco, infinitamente. Amor, isso não é mais o nosso mundo, Clara disse e eu senti algo quebrar dentro de mim. Gabriel começou a chorar baixinho. Eu tentei pegar sinal no celular. Nada. Não havia rede, Wi-Fi, localização. O GPS girava em silêncio, sem ponto de referência. A estrada seguia reta, longe demais para enxergar o fim. Eu olhei para o espelho central. O túnel tinha sumido. Não havia mais entrada, arco, nada. Só aquele vazio que se espalhava por toda parte. Nós estamos presos. Clara cobriu a boca com a mão, lutando para não gritar. Eu tentei esconder meu desespero, mas foi impossível. Deve ter alguma cidade, alguma coisa, pessoas. Não é possível que não seja possível. Segui dirigindo. Minutos, talvez horas, não sei dizer. A estrada nunca fazia curva, nunca mudava. Mas então Gabriel apontou para algo ao longe. Pai, tem um homem ali. Meus olhos se arregalaram. Sim, havia alguém na estrada, ou pelo menos algo que se parecia com alguém. Era uma figura parada exatamente no meio do caminho, de costas para nós. Usava roupas que poderiam ter sido comuns em algum tempo, mas estavam rasgadas, sujas, como se ele estivesse ali há muito tempo. Quando nos aproximamos, Clara me segurou pelo braço. Não para, não fala com ele, pelo amor de Deus. Mas eu diminui a velocidade, porque o homem começou a virar a cabeça, bem lentamente, como se o pescoço fosse rígido demais para obedecer. E então, quando só faltavam alguns metros, ele sorriu. Um sorriso largo demais. E eu percebi era que ele não tinha olhos. Eu freiei tão forte que Clara deixou escapar um grito abafado. A figura não se mexeu. Apenas manteve o sorriso largo, imóvel, como se estivesse esperando por nós. Pai, ele não tem olhos? Gabriel sussurrou, agarrando o cinto de segurança com força. Clara segurou minha mão com tanta força que suas unhas quase cortaram minha pele. Dá a volta, agora. Não chega perto. Ela tinha razão. Mas, ao olhar pelo retrovisor, meu corpo ficou gelado. Não havia mais estrada atrás de nós. O mesmo horizonte infinito, sim, mas sem o caminho por onde viemos, como se a estrada tivesse se apagado enquanto eu dirigia. Estávamos cercados. Era seguir adiante ou ficar ali, presos com aquilo. Engoli seco. Segurem firmes. Acelerei. A figura só reagiu quando estávamos a poucos metros. Sua cabeça se inclinou como se estivesse curiosa. E então algo impossível aconteceu. Eu não desviei dele. Não porque eu não quisesse, mas porque o volante não se mexeu. Era como segurar um bloco de pedra. Eu forcei, xinguei, puxei com toda a força. Nada. Eu não controlava mais o carro. Clara percebeu e entrou em desespero. Para o carro, para! Ela gritou. Mas os freios também não responderam. Aquela coisa começou a abrir os braços como se fosse nos receber. E então, no último segundo,
Quando a colisão parecia inevitável, ele desapareceu. Não para o lado, não para trás. Não correu. Sumiu, como se nunca estivesse ali. O carro voltou a responder. Respirei, ofegante, o coração batendo na garganta. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Clara repetia quase sem voz. Eu não tive coragem de contrariá-la. Segui em frente. Minutos, talvez horas. A estrada não mudava. O céu não mudava. O silêncio era tão absoluto que parecia doer nos ouvidos. Até que vimos luzes ao longe. 3 pontos. Pequenos. Imóveis. Clara enxugou as lágrimas e sussurrou. Pode ser uma cidade. Gabriel se ergueu no banco de trás. Tem pessoas? Talvez, respondi, tentando me convencer. Mas conforme chegávamos mais perto, percebi que não era uma cidade. Era uma construção isolada, no meio do nada. Parecia um posto de gasolina, mas tão antigo que poderia ter sido abandonado há décadas. Letreiros corroídos pelo tempo, janelas quebradas, uma bomba de combustível caída no chão. No topo, um letreiro torto, onde apenas algumas letras ainda brilhavam. L, I, N, A, R, I, A. Selvinari Tearia? Clara tentou adivinhar. Delinaria? Arrisquei. Nada fazia sentido. Eu estacionei devagar. Não havia carros, nenhum sinal de vida. Não vamos descer, Clara afirmou, até sabermos se... Mas alguém acendeu uma luz lá dentro. Foi tão rápido que Gabriel pulou no banco. Eu vi, tem alguém lá dentro. Clara virou para mim com um desespero no rosto. E se for outra daquelas coisas? Eu respirei fundo. Saí do carro. O ar estava estranho, como se fosse pesado, denso demais para respirar. O silêncio era tão profundo que meus passos pareciam estrondosos. A porta rangia com o vento, mesmo fechada, como se sussurrasse. Toquei a maçaneta. Estava quente. Abri devagar. Lá dentro, havia um balcão quebrado, prateleiras vazias e um cheiro de terra úmida. E datrás do balcão, sentado num banco enferrujado, estava um senhor idoso, de barba grande e branca, chapéu sujo, pele enrugada como couro queimado. Ele olhou para mim sem surpresa. Não sorria. Não demonstrava medo. Apenas sabia que eu viria. Vocês vieram pelo túnel, não foi? Perguntou com voz grave. Eu congelei. O senhor conhece aquele túnel? Ele fez um gesto lento com a cabeça. Todos os que chegam aqui passam por ele. Chegam? Quer dizer que mais pessoas estão presas nesse lugar? O velho me encarou como se estivesse analisando minha alma. Não é um lugar, rapaz. É um intervalo. Um espaço entre o que vocês chamam de real e o que tentam ignorar. Vocês cruzaram a porta errada. Eu tremi. Como saímos daqui? O velho suspirou. Seu olhar ficou pesado, triste. Sair? Ele balançou a cabeça. Nem todos conseguem. Então se levantou com dificuldade e me entregou algo. Um papel. Um mapa desenhado à mão. Estradas tortas, símbolos que eu nunca tinha visto. E 3 palavras escritas no canto. Não. Anoitecer. Fora.
O que significa isso? Perguntei. Ele se aproximou tanto que senti o hálito dele quente de terra e ferrugem. Quando o céu mudar, corram. Tudo o que estiver lá fora depois do escurecer não pertence a este mundo. Um arrepio atravessou minha espinha. Quem são eles? Perguntei, a voz falhando. Não é questão de quem, mas de quantos. Ele respondeu olhando lentamente para a porta atrás de mim. A escuridão no céu pronunciou meu nome de um jeito que eu nunca vou conseguir descrever. Não foi como ouvir uma voz. Foi como sentir algo deslizando por dentro da minha mente, como dedos frios percorrendo cada lembrança minha, me virando do avesso. Clara começou a tremer imediatamente. Gabriel se encolheu, chorando sem som. E eu senti que uma parte de mim reconhecia aquilo, como se aquela voz já tivesse me chamado antes. A estrada começou a estremecer, como se a terra respirasse sobre as rodas do carro. O mapa tremulava nas mãos de Clara, e por um instante achei que ele fosse pegar fogo. "Não olha para o céu", eu disse, sem saber de onde veio aquela certeza. "Não respondam se ouviram seu nome. Finjam que não escutaram." Clara apertou minha mão, os olhos arregalados. "Ele quer você", ela sussurrou. E nesse momento eu soube. Não era o túnel que estava nos chamando. Era o que existia antes do túnel. Conduzi o carro por minutos que pareciam horas. O céu continuava rasgado, como se algo estivesse tentando atravessar. A estrada se ramificava, se curvava, se contorcia como serpentes de asfalto. Gabriel ergueu lentamente o rosto. "Tem alguém correndo do lado do carro." Minha espinha gelou. Olhei de relance pela janela. Alguém ou algo acompanhava o carro na mesma velocidade. Magro. Impossível de tão magro, como se os ossos estivessem prestes a rasgar a pele. O rosto era liso, sem boca, sem nariz, mas com 2 furos fundos como marcas de onde olhos deveriam ter existido. Ele mantinha a cabeça virada para mim. Mesmo sem olhos, eu sabia que ele estava olhando. Então, ele abriu a boca, ou pelo menos abriu um espaço onde a boca deveria ter. Não era carne, não era dente, era vazio. Um buraco profundo demais que não terminava em lugar nenhum. E dele saiu a mesma voz do céu. "Volte." Eu acelerei. O ponteiro passou dos limites. O motor gritou. A criatura desapareceu. Quando achei que não conseguiria continuar, vimos luzes adiante. Desta vez, não eram de um posto. Eram casas, ruas estreitas, uma pequena cidade no meio do nada. Eu desacelerei, hesitante. Entramos. As casas tinham janelas com vidros opacos, portas trancadas, cortinas pesadas, como se os moradores esperassem algo terrível do lado de fora. E então vimos alguém. Uma mulher sentada na calçada, abraçando as pernas, olhando para o chão, murmurando algo sem parar. O cabelo desgrenhado, os pés descalços, a pele pálida. Clara hesitou. "Você acha que ela pode nos ajudar?" Eu não sabia, mas era a nossa única chance. Desliguei o carro e me aproximei devagar. "Moça, você tá bem?" Ela ergueu o rosto com um movimento brusco. Parecia ter chorado por dias. "Ele chamou você, não chamou?" Ela perguntou. Meu sangue congelou. "Você também ouviu?" Ela sentiu, o olhar vazio. Todos ouvimos no começo. Todos achamos que dava para escapar. Mas ninguém foge quando o túnel escolhe. Ele não traz pessoas. Ele traz memórias. Ele
Ele precisa delas. Meu coração disparou. O que isso significa? Como a gente sai daqui? Ela riu, mas a risada era partida, como vidro trincando. Vocês não entenderam ainda. Vocês nunca estiveram fora daqui. Clara se aproximou confusa. O que está dizendo? A mulher levantou o braço trêmulo e apontou para o mapa que Clara estava segurando. Olhem de novo. Clara desdobrou o mapa. E desta vez, vimos. Não eram estradas, eram veias. E o ponto onde estávamos marcados era um coração. Não estamos em lugar, eu sussurrei, sentindo o ar sumir dos pulmões. Estamos dentro. A mulher tocou meu rosto com dedos congelados. Dentro de quem chamou seu nome. Tentei manter o controle. Gabriel tremia. Clara respirava rápido demais. Isso tem saída. Precisa ter, eu disse para mim mesmo. A mulher se afastou lentamente. Se querem tentar sobreviver, fiquem juntos. Nunca respondam à voz. Nunca entrem em casas vazias. E se o chão começar a pulsar, corram. Significa que ele tá perto. Quem? Eu perguntei. A mulher respondeu apenas com um suspiro e voltou a olhar para o chão, como se já tivesse morta. Seguimos adiante. A cidade era um labirinto silencioso. Cada esquina parecia nos levar de volta ao mesmo lugar, até que chegamos à praça central. E lá estava ele. O túnel. Mas não o que vimos na estrada. Era outro. Era maior. Vivo. Respirando. Contraindo-se como um pulmão imenso de um animal adormecido. E quando nos aproximamos, ele falou. Não com som, mas com sensação. Com memórias minhas que não eram minhas. Com imagens da minha infância distorcidas. Com momentos da minha vida que ninguém deveria conhecer. Volte. Eu quero ver você de novo. Eu caí de joelhos. Eu não estava mais ouvindo com os ouvidos. Eu estava ouvindo com a alma. Clara me segurou desesperada. Você não vai entrar aí. Você tá me ouvindo? Você é o meu marido. Você é o pai do Gabriel. Olha pra mim. E eu olhei. No fundo dos olhos dela, percebi algo. Não era medo. Era amor. Era vida. Era tudo que ainda era meu. E eu escolhi. Não vamos voltar. Eu disse firme pela primeira vez. A terra tremeu. O céu rasgado gritou sem voz. O túnel se abriu como uma boca faminta. E então, aconteceu. Ele tentou nos puxar de volta. O ar desapareceu. A gravidade desapareceu. Clara e Gabriel foram erguidos no ar como se mãos invisíveis tentassem arrancá-los de mim. Eu segurei os dois com toda a força do meu corpo, gritando, lutando, sentindo meu braço quase sair do lugar. Vocês não vão levar minha família! O túnel rugiu, não como um animal, mas como uma ausência completa e absoluta. E de repente,